Acabei de terminar aqui a transmissão entre Al Ahly e Machida Zhelbia pela final da Champions da Ásia, né? E já vou falando aqui que, tipo, quão importante é esse jogo na minha carreira como narrador até agora, porque acho que de peso de jogo ele tá no top 3, provavelmente, assim, acho que com certeza, na verdade. A não ser que eu esteja esquecendo de alguma coisa. Óbvio que por ser daqui, né, na camisa que eu tô usando, narrar um clássico rei na final de Cearense é gigante, né? Até talvez para oportunidades de emprego mais próximas, né? Mas, de qualquer forma, o peso de um jogo, assim, pelo jogo mesmo, o tamanho de uma partida, acho que eu brinco muito que eu coleciono finais na dimensão esportiva, né? Então, realmente, muito top o tanto de finais que eu já fiz, mas muitas como comentarista, né? Final de Copa do Nordeste como comentarista, ainda com menos de 6 meses de dimensão esportiva, final de vários outros campeonatos aí, final de Libertadores no ano passado, eu comentei, né? O jogo em si já tinha feito pré-jogo nos 2 anos anteriores, no título do Fluminense, no título do Botafogo, ano passado no do Flamengo eu comentei o jogo, fui um dos comentaristas ali junto com a Ale Mileto e com a narração do Ivan. Mas narrando também tenho finais, tenho 2 finais, 2 títulos do Osasco em Copas Brasil de vôlei feminino, mas eu acho que top, assim mesmo, que brigam, não que os outros não sejam tops, né? Toda transmissão que eu faço eu considero top e me dedico como sendo o jogo mais importante que tem. Mas na hora de comparar o tamanho de um jogo entre os jogos que eu já fiz, eu acho que ficam entre esses 3 que eu vou citar. Agora, a final da Champions da Ásia entre Al Ahly e Machida Zhelbia é um título continental, então é realmente gigantesco. E outro título continental que eu narrei foi a final da Libertadores feminina do ano passado. O Corinthians foi campeão com o pênalti da Johnson no final. Gosto muito da minha narração do gol do título, inclusive. E agora tem essa disputa, são 2 títulos continentais aí, querendo ou não, sendo o futebol masculino, tem mais repercussão por isso, não acho que deveria ser assim, infelizmente é, mas também tem o fato de que ser uma camisa como o Corinthians, né, no outro lado, no lado do futebol feminino, então tem esses pesos para cada uma, não consigo cravar qual eu acho mais importante, sinceramente, mas acho até que provavelmente o Corinthians, né? Porque até tirando esse peso de ser masculino ou feminino, só analisando o jogo em si, o Corinthians foi finalista do Mundial de clubes, né? Na sequência depois desse título. O Al Ahly não vai ser finalista provavelmente, e se for vai ser considerado provavelmente zebra, ou nem tanto, porque vai ser colocado ali de pé minimamente de igualdade com o brasileiro que chegar na final, se a gente considerar que é um brasileiro na semifinal, quer dizer, que um brasileiro vai chegar ali em mais um título da Libertadores. E o outro jogo que eu acho que compete, mas também não vai ser entre esses 2, e eu acho que até ainda é a Libertadores mesmo, então seria top 2, o Al Ahly e Machida Zhelbia aqui na importância de jogos que eu já narrei, o jogo 6 das finais da NBA no ano passado, né? Eu fiz muitos jogos dos playoffs da NBA no ano passado, e esse ano, infelizmente, a dimensão não conseguiu transmitir a NBA, né? Mas já tá nos playoffs de novo, inclusive. Mas os playoffs do ano passado fazem parte, assim, gigantesco da minha trajetória como narrador. E eu não narrei o jogo 7, quem narrou foi o Pablo César, mas o jogo 6 eu narrei e é uma final de NBA, né? E não é... É difícil de fazer essas comparações porque não é um título continental, mas não dá pra botar na mesma prateleira os títulos continentais do basquete e os títulos continentais do futebol, porque uma Champions League das Américas ali não tem mais peso do que um final de NBA. Eu não vou ficar mais realizado se eu narrar um título de alguém na Champions League das Américas do que se eu narrar uma final de NBA. Não existe isso, não tem como. Então, por mais que seja título continental no basquete, o peso da NBA é muito maior.
Então acho que há comparação sim com a Champions da Ásia e com uma Libertadores feminina. Acho até que a final da NBA tem muito mais repercussão do que esses títulos aqui. Mas o jogo era um jogo 6 que não foi o título, né? Poderia ser o título do OKC, mas Indiana ganhou e o OKC foi ganhar no jogo 7. Então acho que por isso fica um terceiro lugar ali para essa final da NBA com os 3 jogos que estão ali no top 3 dos jogos mais importantes que eu narrei até hoje. Mas focando agora de uma vez por todas em como foi essa transmissão, foi uma transmissão muito top, porque eu achei que eu tive muito. Eu consegui ter mais tempo do que na maioria das vezes para estudar para o jogo antes, né? Para me preparar nos minutos finais ali. Óbvio que eu não faço a preparação para meus jogos só ali a 1 hora e meia de começar. Estou me preparando previamente. Mas foi um dos jogos que eu consegui também dar essa revisada mais perto do jogo, com mais tempo. Então eu vim bem preparado, mais do que em outros jogos aí. E a gente pegou a audiência que estava na Premier League também, que estava com Wolves e Tottenham, né? Teve 11 mil visualizações, quase 12 mil visualizações desse jogo no DE. Puxamos parte dessa audiência pra gente e ajudou. Continuamos ali com uma média de uns 50 ao vivo na maior parte do tempo. E foi bom demais, o jogo foi ficando emocionante, então vai facilitando a vida do narrador de botar emoção no jogo que já é emocionante, né? E ainda teve a expulsão. O jogo era o Machida Zelga se defendendo muito bem, o Al-Ahly não conseguia dominar completamente, tipo de amassar e fazer o Tani ter que fazer várias defesas, mas jogava melhor, dominava mais a posse, dominava mais o jogo, tinha melhores oportunidades. O Galeno no começo perdeu um gol cara a cara com o Tani. O Zelga tinha suas chances também, mas ia se prolongando 0x0 num jogo que foi para prorrogação, nesse 0x0. E aí, antes disso, durante o tempo regulamentar, teve a expulsão do Hazard, né? O jogador lateral esquerdo se desentendeu ali numa falta com o Yendi, o atacante do Machida Zelvia, e aí deu uma cabeçada e foi expulso. Com isso, o sonho do Machida vai muito mais ficando possível, né? Porque o jogo era o seguinte, era o atual campeão, era realmente Davi Golias, era o atual campeão contra um time que foi subindo os degraus da 4ª divisão até chegar nessa final de Champions. Então, seria assim uma coisa histórica o Machida Zelvia ser campeão, tá? E com um jogador a mais ficou ficando mais possível. E querendo ou não, sendo bem sincero, eu gostaria que tivesse sido, porque seria o roteiro para o meu texto ficar perfeito, né? Para o final do jogo. O texto de campeão do Machida Zelvia naturalmente é mais emocionante do que o texto de campeão do Al-Ahly. Mas eu acho que eu também entreguei uma coisa muito boa no título do Al-Ahly aí, falando sobre a superação com 1 a menos, falando sobre os maiores títulos da história do clube com este grupo, com este treinador. Então foi top também com o Al-Ahly, mas eu preferia que tivesse sido o Machida Zelvia, teria sido melhor pra mim. Acho que eu conseguiria fazer um texto ainda mais emocionante, porque seria um título mais emocionante, né, do time japonês. Só que não rolou. Chega na prorrogação, né, com 1 a menos num tudo, o Al-Ahly se defendeu bem, né, e na prorrogação consegue o gol. Inclusive, esse gol, eu me orgulho, apesar do meu erro, tá? Eu me orgulho porque muita vez você erra na sua vida e você se desestabiliza. E foi o que aconteceu com o Machida. O Machida leva esse gol e se perde no jogo. Não consegue mais ter a mesma qualidade, enfim, fica dominado, não consegue mais se impor de qualquer forma para cima da defesa do Al-Ahly. Só o Somar pelo lado esquerdo, com jogadas individuais de velocidade, só que o árbitro é um doido, o árbitro desse jogo é um doido, não tem falta para ele, não marcou nada que derrubaram o Somar, só que também ao mesmo tempo poderiam ter marcado faltas pro Al-Ahly durante o jogo inteiro, que poderia mudar também, né? Mas é um doido esse árbitro aí. E prejudicou o Machida nesse sentido, que era a única coisa que estava dando certo no ataque do time japonês. Mas
de modo geral, o time não conseguiu mais fazer muita coisa ofensivamente depois que sofreu o gol, se desestabilizou com o erro. E eu erro quem fez o gol. Eu grito gol de Franck Kessié. E ainda com todo o texto. Um ano depois, de novo de Franck Kessié, porque ele fez gol na final do ano passado contra o Kawasaki Frontale. E aí, eu me recupero muito bem, sendo bem sincero. Sendo bem honesto aqui, eu acho que eu me recuperei muito bem. Porque primeiro, eu já tinha narrado que tinha sido Feras ao Caraiban. E aí, o Kessié sai comemorando feito um doido. E a câmera fecha nele. Então, não foi do Caraiban, foi do Kessié. E aí eu narro que foi do Kessié. Eu digo primeiro, a Caraiban bate, não foi ele não. Gol de Franck Kessié. E aí depois, pro Al Ahly, eu vejo que foi do Al Caraiban no replay. Eu digo que não, que o Kessié ajeitou e tal. Não me desestabilizo. Consigo manter ali o grito no alto, num gol, na vibração que merece um gol de título. E consigo reverter completamente ali, agora deu um branco no que eu falei, mas eu acho que foi bom e foi um grande gol narrado aí. Eu sei que eu falo ainda sobre o heroísmo do Caraiban, enfim, eu depois na hora que eu cortar pra postar em rede social, muito provavelmente eu vou lembrar, agora eu esqueci. Mas eu lembro que na hora eu senti, saí bem, apesar do erro, corrigi durante a narração ali do gol, ainda durante o grito de gol, logo depois pro Al Ahly, eu já ajeito e faço a narração direito. E pra mim, uma boa narração do gol do título do time saudita, que conquistou, né? Realmente mereceu esse grupo aí curioso, porque não costuma ir bem assim pra brigar por título no Campeonato Saudita, mas vai para seu segundo título continental. E foi de uma forma heróica, né? Conseguiu, né, ser um título emocionante, um título de superação, mesmo sendo o favorito. Isso eu também falei ali no meu texto final da narração do título do Al Ahly. Muito bem, gostei demais de narrar esse título, como eu disse, top 2 agora que eu fiz com vocês na minha ordem de jogos mais importantes que eu narrei na minha carreira. E que venham mais jogos aí no Dimensão Esportiva também, que o Dimensão vai crescendo ainda mais. A gente começou esse dia com menos de 14.600 inscritos, a gente tá com quase 14.800 e olha se não bater os 14.800, acho que vai, tá? Porque tem muito jogo ainda nesse sábado, não sei que horas esse vídeo vai ao ar, se já tá rolando, se já tá 14.800, se já tá até 14.900, tem jogo do Campeonato Argentino que tem potencial para explodir, jogos de futebol brasileiro também, então é o Dimensão. 2026 é o ano de Dimensão e chegamos para ficar. Inclusive, segunda-feira eu vou estar de volta lá com o campeonato italiano, Cagliari e Atalanta. Eu e Isabela Marchesani vamos fazer esse jogo lá no Dimensão Esportiva. Então, quem quiser me acompanhar narrando mais um jogo, vai passar lá na segunda-feira, 12:30, eu entrar ao vivo com a Isa para narrar aí Cagliari e Atalanta, reta final do campeonato italiano. Aí tem vários outros jogos ainda na sequência da semana lá no Dimensão Esportiva. Muito bem, grande jogo que eu narrei, muito obrigado a quem tiver passado lá para acompanhar, quem não tiver passado, passa na segunda-feira em Cagliari e Atalanta. Se gostou desse vídeo, dá o like, se inscreve no canal e compartilha aí para todos os seus amigos darem a opinião deles também. Segue aqui a gente, vão ter mais vídeos na sequência sobre vários jogos que eu tiver narrado e vários outros conteúdos também. Já tô conversando com o Gemini ali, com a inteligência artificial, pra gente começar a planejar outros conteúdos aqui pro canal. Valeu, até a próxima, tchau!